estamos aqui com o Dr. André, porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E há quantos anos o senhor já está nessa luta, nesse combate, nessa orientação e tratando os pacientes? Já são 20 anos trabalhando profissionalmente nas clínicas aqui em Campinas, onde a gente fala, e já foram muitas vidas tocadas e já fui tocado por muitas vidas. E a gente pensa que a gente precisa combater o câncer todo dia, e essa é a minha profissão, né? Essa é a minha luta diária. Mas a gente precisa ter um dia para lembrar todo mundo, lembrar as pessoas que estão vivendo essa situação, mas as pessoas que, como eu falei antes, que estão bem e que às vezes nem pensam nisso, nem pensam que um dia podem ter dúvidas, um dia podem se perguntar se estão com câncer ou não, e às vezes um dia ter o próprio diagnóstico. Então, desde a prevenção ao diagnóstico precoce até a palavra final da gente estar junto, tudo isso acho que é importante nesse dia de combate ao câncer. São quantos anos nessa luta? 20 anos. 20 anos, desculpa, 20 eu não anos. tinha ouvido. Eu fiquei tão prestando atenção em cada palavra, lá veio aí o número mesmo que eu tinha perguntado, não prestei atenção. E nós temos hoje aqui a Deia, né? A Deia, você viveu esse câncer e eu tenho certeza assim, que você consegue falar para nós muito rapidamente, Deia, você falou que na pandemia que você descobriu que estava com câncer? Foi na pandemia. Na verdade, eu tive alguns sintomas, né? Foi um câncer de mama, eu senti umas dores, achei estranho, né? E eu já fazia um acompanhamento há muito tempo, né? Sempre tive essa prevenção de todo ano fazer os exames, o ultrassom de mama e a mamografia, né? E aí eu achei estranha aquela dor, tudo, mas isso foi em março, logo quando entrou o lockdown, né, aquela coisa toda. E aí eu fiquei esperando, né, a situação melhorar para poder ir no médico, né, enfim. E aí, em julho, eu tive Covid. Né, aí, que eu digo, né, Deus me salvou a vida 2 vezes no ano passado, né. E aí, né, quando eu tive a Covid, eu falei assim, agora eu já posso ir no médico, né? Eu já passei por isso. E aí, quando eu fui em agosto, o médico pediu já o ultrassom, tudo. Não era palpável, né, o tumor. Aí a médica pediu os exames. Quando eu fiz, já apareceu o nódulo, né? Aí já foi aquela correria. Tratamento. Você fez a quimioterapia? Eu fiz primeiro uma cirurgia. Eu retirei um quadrante da mama. Né, fiz a cirurgia e fiz 4 quimioterapias. Faz 15 dias a minha última quimioterapia. E agora eu vou fazer a radioterapia e tratamento com a questão do hormônio, né? Tem um remédio. Tem histórico de câncer na família? Tenho. Uma tia, irmã da minha mãe, morreu há 45 anos atrás. Então, por isso também que eu sempre, né? Sempre fazia ali, fazendo os exames. Mas também não pensava que algum dia teria? Jamais. Olha. Jamais. Bom, daqui a pouco eu vou aí com você, Deia, mas eu dei esse start para a gente começar a conversar. Ela também, apesar de ter tido há mais de 40 anos atrás um caso na família, ela também nunca pensou que poderia ter. Acontece muito, e a maioria dos cânceres de mama acontece em mulheres que nunca tiveram nenhum histórico familiar. Isso é importante. Quando existe algum histórico familiar, logicamente precisa ficar mais atento, porque existe algum grau de predisposição. Mas não é porque não teve nunca nenhum caso de câncer na família que você está livre ou que você não vai desenvolver. Precisa prestar atenção da mesma forma. E uma coisa que a Deia falou que acho que é muito importante, e aí até no relato dela, essa questão, primeiro dos sintomas. Então ela sentiu alguma coisa e ficou com medo do Covid, teve o lockdown, não conseguiu fazer os exames. Isso, infelizmente, aconteceu muito e ainda acontece. Então, a gente estima até que no Brasil, entre 50 e 70 mil pessoas deixaram de fazer o diagnóstico no ano passado por conta do atraso, por conta dos lockdowns e por causa da preocupação com a doença. Então, deixaram para depois. Então, a gente teve menos diagnósticos de câncer no ano passado. E não é uma coisa boa, infelizmente, é uma coisa que ficou represada
E esse ano a gente vai ver um acúmulo maior de casos, infelizmente talvez em estágio mais avançado até. E hoje, para quem é aqui de Campinas, quem acompanha os jornais aqui da cidade, já viu, pensando aí no Dia Mundial de Combate ao Câncer, o quanto a pandemia, exatamente o que o doutor André falou, tem atrasado exames, segurado pessoas em casa por necessidade, por orientação, mas que também pessoas que não vão buscar auxílio médico, não vão fazer os seus exames de rotina. Quer dizer, tudo isso, há, por exemplo, uma previsão de que esse número de casos, porque quando o câncer é detectado no seu início, uma grande maioria deles tem cura. Sim. Quer dizer, se essa pessoa não vai buscar o exame, não detecta, não pega no comecinho, há uma previsão de que esses números aumentem de tratamento de pessoas com câncer num estágio mais avançado? Pois é, essa é a nossa preocupação. Então, geralmente o câncer em estágio inicial, que é o câncer curável na maioria das vezes, normalmente ele não dá sintoma nenhum. Ele é diagnosticado por exames, pedidos de rotina, achados de exames gerais que a gente fala. E às vezes o câncer em estágio inicial pode dar algum sintoma, mas é um sintoma passageiro. Como a Déia também falou, uma dorzinha que estava ali e às vezes por medo deixa para lá, a gente guarda na nossa gaveta ali e fica escondido. E às vezes esses pequenos sintomas, esses pequenos sinais de alerta, a gente precisa prestar atenção no nosso corpo, a gente precisa prestar atenção em qualquer sinal que apareça. De novo, a maioria não causa sintomas nenhum, a maioria dos cânceres iniciais. Alguns causam sintomas leves. E quando há algum sintoma mais sério, como emagrecimento, sangramento intestinal, sangramento menstrual, depois que a mulher já entrou na menopausa, por exemplo, tosse, falta de ar, isso já significa que o câncer provavelmente já está num estágio mais avançado. Então, aí, ele é mais difícil de tratar, precisa muitas vezes de tratamentos combinados, com cirurgia, com quimioterapia, com radioterapia, às vezes precisa de mais tempo, às vezes precisa de quimioterapia contínua, porque justamente não consegue se curar com aquele pequeno momento de tratamento mais intensivo da doença. E aí a doença precisa ser controlada a longo prazo, com tratamento mais a longo prazo. Isso envolve muito mais perda de qualidade de vida, isso envolve mais sofrimento. Então, a gente lembra que, assim, apesar do Covid, apesar do lockdown, apesar da pandemia, a gente precisa prestar atenção no que realmente é importante, que é a nossa saúde. Então, além de vida saudável, não se descuide dos seus exames, não se descuide dos sinais que o seu corpo dá. Preste atenção no seu corpo. Eu vou fazer uma pergunta para o doutor, mas você de casa, só quero que você receba essa pergunta como para você também. Dia Mundial de Combate ao Câncer poderia estar ligadinho, paralelo com o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo? Sim. O tabagismo é a forma, ou o tabagismo é o hábito mais frequente causador de câncer. A obesidade também está chegando ali, mas ainda o tabagismo ainda é o grande responsável. A gente chama de uma causa evitável do câncer. Então, o tabagismo é o grande mal de vários tipos de câncer, desde câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de garganta, câncer de mama. São vários tipos de tumores em que o cigarro e as coisas ruins que são inaladas com ele causam mal ao seu corpo. Então, é importante não fumar. Olha, eu fiz essa pergunta justamente porque a maioria das especialidades médicas que sentam aqui para conversar comigo, em outros programas que eu tive a oportunidade de entrevistar, programas de saúde, não teve uma especialidade que falou assim, não, fumar, tudo bem, a pessoa pode fumar, sem problema. Não teve uma. Sim. É problema no coração, é problema no estômago, é problema no intestino. Quer dizer, qualquer problema que o nosso organismo tenha, muitos, se não a maioria, estão relacionados com o hábito de fumar.
Mas eu não vou falar sobre isso agora não, sabe por quê? Tem uma participação e eu quero saber quem que está com a gente, fazendo aí perguntas ou comentando conosco e com o doutor André Sassi. Bota na tela para mim. Boa tarde a todos, estou com câncer de endométrio. Fiz cirurgia dia 21 de janeiro, está bem recente, não, doutor? Sim. Amanhã vou saber se preciso de rádio ou químio. A Gislaine Presta, achei que eu tinha visto errado, eu estou sem óculos, viu, gente? Desejo forças a todos que estão com a doença também. E nós desejamos para você, Gislaine, muita força, viu? Muito Deus, é Ele que vai te ajudar a atravessar esse vale escuro. E vai estar do teu lado, eu tenho certeza disso. E vai abençoar, porque nós estamos pedindo pelos as pessoas com câncer, mas também temos que pedir para a equipe médica, né? Para todo mundo que cuida desses pacientes com tanto carinho. E aí o senhor recebe a nossa oração também. Muito obrigado. No caso dela, o câncer de endométrio. O câncer de endométrio, ele é um dos tipos de câncer que ele pode dar sintomas ainda muito no seu início. Então, assim, geralmente dá, até o que eu falei, né, anteriormente, um sangramento como se fosse menstruação, numa época que a mulher não menstrua mais. Então, um sangramento pós-menopausa. E às vezes isso é um sinal de algum câncer muito inicial, mas é um sinal muito importante que o corpo dá. Depois da menopausa não é mais para ter sangramento nenhum. Percebeu um fiozinho de sangue, precisa ir no médico, porque isso pode ser o sinal de um câncer muito inicial, que muitas vezes pode ser tratado somente com cirurgia, curado somente com cirurgia, sem necessidade de mais tratamento nenhum. Nós tivemos uma participação essa semana, eu não tenho, como são muitas pessoas participando, você que está aí assistindo, me perdoe, uma pessoa que estava ansiosa esperando o resultado de um exame, de uma biópsia que havia feito. Essa ansiedade, eu tenho certeza que acontece com todos os pacientes, né, doutor? Sim. Eu até gostaria que ela estivesse participando comigo agora para falar para a gente o que deu no resultado dela, porque a gente quer saber e quer rezar mais por você, né? Mas essa ansiedade é natural, né, na espera de um resultado de exame. Quais são as orientações para essa pessoa? Porque a ansiedade também é prejudicial, não é? A ansiedade e o medo, eles são ruins quando eles paralisam a pessoa. Então, quando eles impedem a pessoa de tomar decisões com agilidade e com racionalidade até. Então, a ansiedade, ela precisa ser combatida com apoio. Acho que é o que você está fazendo aqui, fazer com que a pessoa não se sinta sozinha. Às vezes, a mão de alguém ajudando, simplesmente, às vezes guiando, mas às vezes só caminhando ao lado. Não precisa nem ser um guia sabendo o caminho junto, mas é só caminhar junto, estar ao lado, dar as orientações e conselhos do dia a dia aliviam a ansiedade. O tratamento, o diagnóstico e o tratamento do câncer muitas vezes dependem desses passo a passo. Então, de um programa de tratamento, um programa de diagnóstico. Não adianta a gente querer correr e atropelar os passos que são necessários. Muitas vezes a biópsia é demorada para sair o resultado, gera uma ansiedade grande para saber o que precisa ser feito, mas esse tempo é necessário para os médicos, para os profissionais associados ao diagnóstico entenderem a doença, falarem que tipo de doença que ela, se é câncer, se não é, se é câncer, qual é o tipo, qual é o melhor tratamento a ser seguido. Então, tudo isso leva um certo tempo. A ansiedade é difícil de controlar, a vida das pessoas, quando tem um diagnóstico de câncer, muda radicalmente. Então, e essa mudança é muito sentida. Mas, aí volto, o apoio das pessoas, alguém para segurar a mão faz toda a diferença nesses momentos. Caminhar ao lado, eu gostei essa figura, né, de caminhar ao lado, me fez lembrar quando você falou Jesus caminhando na praia, né? Sim. Então a pessoa está vendo 2 passos, só, opa, Jesus me abandonou, não, ele está te carregando no colo. Então eu gostei dessa figura, porque para mim é uma coisa muito positiva caminhar ao lado. É muito gostoso. Então nós estamos caminhando com você, ao seu lado. Você que está nesse momento, no dia de hoje, não tem nada para comemorar, realmente não tem. Mas a gente pode combater o câncer, sim, fazendo exames, indo ao médico, ajudando, caminhando do lado de quem tem, sem julgamentos, sem cobranças,
sabe? É estar do lado ali, segurando a mão. Acho que essa é a parte importante. E já que a gente está hoje caminhando com os nossos amigos que assistem o programa Mulher.com, você falou no comecinho sobre prevenção. Importante. E antes de falar sobre prevenção, e que eu quero fechar com prevenção, você falou da obesidade, nós falamos do tabagismo e o alcoolismo também está incluso nessa de prevenção? Também está. O álcool também é muito associado com vários tipos de câncer. Ainda mais associado ao tabagismo. Quando se mistura... Nossa, se a pessoa fuma e bebe, não é só... Uma coisa não se soma a outra, ela se multiplica. Então, os casos, por exemplo, de câncer de cabeça e pescoço, de garganta, eles são multiplicados por 50, 100 vezes o risco de desenvolver os tumores, porque a pessoa fuma e bebe, tem os dois vícios, tem as suas duas dependências. Então, é complicado. Mas simplesmente o tabagismo, simplesmente o abuso de álcool também é importante. Às vezes a gente brinca e fala assim, não, mas uma taça de vinho tá bom. Não, às vezes uma taça de vinho tinto, por questões do tanino, da uva, do verde que contém, das substâncias naturais que tem no vinho, eles podem ajudar até. Mas eu até evito falar porque isso justifica a pessoa beber muito vinho. E aí o álcool mesmo contendo no vinho, ele faz muito mais mal do que as substâncias benéficas que contém um pouquinho naquela taça. Mas toma suco de uva, é da uva suco de uva também. faz bem também. Olha, e nós temos mais uma participação e nós vamos fazer a pergunta agora. Põe na tela. Doutor André, é verdade que as leguminosas são boas no combate ao câncer? Pergunta da Mônica. É verdade. Isso aí não é mito, não. Isso aí precisa ser seguido. Uma das dicas que se tem para combater o câncer, e eu falo muito e repito, coloque cor no seu prato. Então, o cor é beterraba, o vermelho, é a fruta com a manga, é o verde, muito verde, vários tons de verde, porque isso realmente são fibras. Essas fibras ajudam na própria digestão, evitam que substâncias tóxicas do intestino sejam absorvidas pelo corpo, que fiquem em contato com sua parede do intestino. Então, tudo isso faz o seu corpo funcionar melhor. Então, diminui o uso de carne vermelha, proteína de origem animal, embutidos. Não é que é proibido, mas também, quanto menos, melhor. A gente não quer tirar o prazer de alguns momentos que se tem, até em família, mas com moderação, com pequena quantidade. E a cor, o verde, é muito importante nessa nossa luta e são muito gostosas. Se a gente souber fazer boas receitas e que tenham mais receitas verdes aqui também, sempre, acho que isso é muito bom. Olha, nós tivemos essa semana uma receita que eu achei muito deliciosa. Uma lentilha, uma salada de lentilha com tomatinho cereja. E a chefe, ela explicou tão bem, para liberar o licopeno, você tem que dar uma aquecida no tomate. E ela é professora também, né? Então, o que facilita bastante. Então, você dá uma passadinha, né, na frigideira, no tomate antes de colocar na salada. O cozimento ideal para aquela leguminosa, né? Para que ela libere todas as propriedades. Então, a gente aqui tem levado saúde para as pessoas. Só que vocês têm que fazer a gentileza de seguir, viu, gente? O que o doutor André está falando aqui é sério. Mais cor no prato. Ai, Rita Maria, mas eu não gosto de couve. Eu não gosto de salada. Tem gente que fala isso para mim. Eu falo assim, não. O mito de que o que é natural ou do que faz bem é ruim, é sem graça. Existe não, isso. A gente precisa criar isso. Então, existem receitas veganas maravilhosas, existem livros de receitas veganas que eu já vi que são fantásticos. Não quero que todo mundo seja vegano, mas é só para dizer que o natural é muito gostoso também se você souber preparar. Se nós tivéssemos que comer carne vermelha, né? Claro que a gente vai falar das outras carnes, mas qual seria o ideal por semana? Isso depende muito de cada pessoa, mas na média, talvez 3 porções por semana. Então, assim, 3 almoços por semana você comeria carne vermelha. Seria um número ideal para todo mundo.
na média a gente come muito mais do que isso, né? Com certeza. E aí, esse é o raciocínio que a gente tem. A gente precisa, a mistura, a famosa mistura, a carne, ela precisa ser substituída por alguma outra coisa que seja gostosa também, que dê prazer de comer. Senão a gente faz assim, ai, carne vermelha, bom, eu tenho que comer 3 vezes por semana, então eu vou substituir, eu vou fazer carne moída, vou fazer carne de panela, vou fazer bife a rolê, vou fazer, aí começa a inventar. Mas olha, é importante que a gente tenha essa consciência também. Doutor, só para nós fecharmos, que eu acho muito importante, já que nós estamos falando no Dia Mundial de Combate ao Câncer, eu gostaria que você desse uma pincelada para nós sobre o Grupo Sonhe. O Grupo Sonhe é um grupo de médicos que busca atuar de maneira diferente, que não é dono de clínica, que não é dono de hospital, que atua em diferentes lugares na nossa região. E a gente tem uma missão em comum que é educar as pessoas, educar outros profissionais e atender pessoas com humanidade. Então, buscando informação científica, sendo tecnicamente impecável, mas ao mesmo tempo pegando na mão das pessoas. E não sendo aquela visão de médico autoritário que fala o caminho, que diz o que vai ter que ser feito. Não, a gente está do lado, a gente quer orientar as pessoas, quer educar as pessoas a serem donas da sua saúde. Logicamente, a gente indica, a gente prescreve quimioterapia quando necessário, a gente prescreve hormonioterapia, imunoterapia, todas as tecnologias envolvidas no tratamento do câncer. Mas, por outro lado, a nossa missão é fazer com que as pessoas vivam melhor. Então, a gente contraindica a quimioterapia quando ela não precisa ser feita ou quando ela pode fazer mais mal do que bem. E essa visão de não indicar e dizer, olha, você não vai fazer quimioterapia, você não vai mais fazer quimioterapia. E até, às vezes, nas conversas difíceis, que, assim, olha, a quimioterapia não faz mais sentido dentro da sua situação. Mas eu vou continuar do seu lado, não é porque eu não vou prescrever tratamentos agressivos para você que eu vou deixar de estar ao seu lado em qualquer momento da sua vida. E às vezes isso é difícil, isso não é fácil para médicos também. Uma decisão difícil. E a pessoa precisa entender e ela precisa estar desde o começo confiando no que a gente fala. E acho que essa missão e esse treinamento, e essa é a filosofia do grupo de médicos, que trabalham em diferentes lugares, diferentes hospitais, diferentes clínicas, prestando esse cuidado às pessoas. Então, é um grupo de oncologistas e hematologistas que cuida de pessoas com câncer. Sucesso sempre na sua missão, junto com os outros médicos, parceiros aí do Grupo Sonhe, e que vocês façam as pessoas sonharem, aproveitando, né, esse trocadilho que vocês fizeram, né? Porque sonhe, fala para nós o significado. O sonho faz tudo, desde o sonhar com a cura do câncer, sonhar com a vida melhor, sonhar com não ter a doença, mas às vezes sonhar mesmo convivendo com o câncer. Então, durante todo mundo é permitido sonhar a qualquer momento. Acho que essa é a filosofia, do grupo como um todo. E nós vamos fechar a nossa conversa com chave de ouro. E eu quero colocar na tela agora um recadinho. Presta atenção, doutor. Boa tarde. Parabéns pela participação do doutor André Sassi, profissional competentíssimo e pessoa especial no trato com seus pacientes. A Nilma Galinari. Com certeza é sua paciente. Eu que agradeço, né? Agradeço, parabéns. Acho que assim, o reconhecimento é muito bom. A gente não... Acho que assim, é importante eu falar isso também. O reconhecimento, muitas vezes, não é um objetivo do nosso trabalho. Muitas vezes eu prefiro que a família fique com raiva da gente ou por não ter feito o suficiente. Porque, às vezes, a morte por câncer acontece e muitas vezes as pessoas precisam buscar algum culpado. E até para aliviar do seu próprio sofrimento. Então, sim, eu não ligo do não reconhecimento muitas vezes que a gente tem, mas é importante a gente estar em paz consigo mesmo e sempre estar sabendo que a gente fez o melhor possível. Mas quando vem o reconhecimento, também é muito gostoso. Muito obrigada por sua participação comigo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite.